Sim, tá tudo pronto, tudo certo, a história é belíssima e nós vamos falar de uma passagem de ano acontecida há alguns anos e repetida esse ano, tá? Então é uma história que na verdade ela se completa, ela se complementa. Você vai gostar muito, especialmente você que é fã da passagem do velho para o novo, do Réveillon, que é um momento de renovação. Mas acima de tudo a gente aprende nessa história que é um momento de superação. Essa história traz uma carga linda, límpida e transparente de superação. Não perca os detalhes. A história eu vou começar agora, já. Mas antes, eu queria lembrar que você precisa ser membro do nosso canal. Entra, seja membro. Ô Paulinho, paga quanto? Um preço simbólico de R$ 6,99 por mês. Seja nosso membro. Vai ser muito importante para o canal. Ao lado do título, eu coloco um telefone. Aquele telefone, ele é o WhatsApp. Você pode mandar mensagens através dele, que a nossa equipe vai te atender com todo carinho. Inclusive pedir orações para a senhora Dona Elza Maria, lá de Brasília. E esse telefone, ele também é uma chave Pix. O número é de São Paulo, 0 operadora 11, portanto, 951336677. Vou ficar aguardando uma manifestação sua, como membro, mandando teu recado pelo WhatsApp, quem sabe contribuindo, apoiando o canal com o Pix. Seja muito bem-vinda. Mas prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de virada, a história de superação, a história que você precisa ouvir aqui no nosso canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, Cássia. E a história que eu vou contar é sobre o meu pai, Bento. Eu acho esse nome tão bonito, Bento. Adorava quando o Papa adotou esse nome de Bento XVI. Foi aquele Papa que acabou em vida abrindo mão do seu pontífice e acabou sendo substituído pelo que a gente conhece hoje, é o Papa Francisco. Ficava todo orgulhoso de saber que ele tinha o mesmo nome do meu pai, Bento. Bento, meu pai. Uma história que ao mesmo tempo é conto de celebração, mas também, sabe, Paulinho, eu sou obrigado a admitir, assim na abertura da minha história, que também há muita dor nela. Eu vou contar. Eu encontrei uma forma de desabafar através desse seu canal, contando a minha história. Eu quero hoje me abrir com vocês. Era noite de uma virada de ano. A cidade pulsava aquela alegria, coração vibrante, era assim que eu estava habituada. Sabe, pulsava na alegria e no ritmo, batendo no ritmo da esperança, que é uma renovação, né? Aliás, ontem aqui no programa, viu, Cássia, agora conversando com você, colocamos uma mensagem ontem, aqui no programa. Meu querido amigo, o Reinaldo, ele buscou uma mensagem ontem de alguém que fez aqui um texto, uma homenagem, lembrando que da genialidade de quem dividiu um ano em 12 meses. Você ainda tem
aquela mensagem, Reinaldo? Tem aí? Podemos colocar? Quero colocar para as pessoas entenderem como é que era o teu coração nesse dia. Coloca a mensagem, por favor. Coloca. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo mercadologicamente genial. Genial. Ele industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer pessoa se cansar e entregar os pontos. Olha. Aí entra o chamado milagre da renovação. E tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Abujamra, na sua interpretação. Entendeu, Cássia? É por isso que o coração da Cássia estava assim. Paulinho, meu coração estava assim, pulsava de alegria. Um coração vibrante batendo ao ritmo da esperança renovada. As ruas repletas de pessoas rindo, dançando, esperando ansiosamente pela contagem regressiva. O cheiro do assado suculento, aquele barulho do estouro da champanhe, tão característico, né? O estouro da champanhe. Aquilo parece que a gente ouvia assim em eco. As taças que pairavam no ar. Mas para o meu pai, a festa tinha um sabor diferente. Sabe por quê? Porque eu acabava de chegar. Surpreendi todo mundo? Sim, surpreendi. Eu havia acabado de chegar. Eu havia acabado de chegar à casa dos meus pais com o meu marido, maridão Sérgio, meus filhos Júnior e Rômulo. Então, para o meu pai tinha um sabor diferente. Meu coração acelerava pela expectativa da celebração, mas uma sombra de preocupação também havia, me seguia. Assim que nós entramos, eu fui recebida com aquele abraço apertado da mamãe. A mamãe, a dona Elisa, a senhora Elisa, que sempre foi um sol nas nossas vidas. Cássia! Cássia! Que bom que vocês vieram, filha! Só estava faltando vocês! Exclamava a mamãe, seus olhos brilhando de felicidade como estrelas numa noite clara. Meus irmãos Jonatas e Conrado já estavam lá, suas risadas ecoando pelo ambiente, enquanto meus filhos corriam empolgados para brincar com os primos. Júnior puxou Rômulo pela mão e gritou: vamos brincar de esconde-esconde, aquela coisa de criança, já que arrumou uma brincadeira de cara. As crianças se dispersaram pela casa como pequenos furacões, cheios de energia, suas risadas contagiantes misturando-se ao som de música que tocava ao fundo. Não vale se esconder no meu antigo quarto, bradou Conrado num tom brincalhão, sua voz ressoando como melodia familiar que trazia à tona tantas memórias felizes. A alegria estava ali. No entanto, repito, não sei porquê, não sabia explicar o porquê, pairava sobre o meu coração uma nuvem, uma sombra. Enquanto isso, na cozinha, a minha mãe Elisa estava arrumando a mesa, dando aquele último toque. A mamãe era caprichosa. A mamãe, além de cozinhar muito bem, ela primava pela beleza dos pratos. A mamãe é daquele pensamento que a gente come primeiro com os olhos e depois a gente come com o estômago. A comida para ela, além de gostosa, tem que estar bonita. Então a mamãe dava aquele toque, aquele enfeite, naquele assado. O peru da mamãe, tem gente que diz assim: eu não gosto de peru, eu acho muito seco o peru assado, porque não experimentou da minha mãe.
porque o da minha mãe, enchia a boca d'água. Ele é bem assado, mas ao mesmo tempo ele fica umidificado. É uma delícia. Até o peito do peru fica gostoso de ser comido. As coxas, então. Ah, que coisa gostosa. Ela estava arrumando a mesa para a ceia, dando aquele último toque. Sorriso nos lábios. Sorriso amoroso no rosto. Eu me juntei a ela e as minhas cunhadas, a Bianca, a Jennifer, enquanto preparávamos os pratos que sempre fazíamos juntos. Ritual sagrado que costumava a nossa família em laços ainda mais fortes. Cássia, você trouxe aquela receita especial de salada? Não pode faltar aquela tua salada, disse a Jennifer com um sorriso radiante. Claro! E vocês não vão acreditar na quantidade de maionese que eu trouxe. Respondi rindo, tentando afastar a nuvem que insistia ainda em pairar sobre mim. Eu não sei porquê, eu só tinha motivo para estar feliz. Eu só tinha motivo para estar feliz. No entanto, havia aquela nuvem no meu coração. Ela persistia, ela estava lá. Mas, obviamente, eu tentava esquecer dela. E entre risos, lembranças compartilhadas, cada piada lembrada era como um ponto brilhante no tecido da nossa história. A Bianca brincou: se a gente não parar de comer essa farofa, na hora da ceia mesmo, a gente não vai comer nada. Sabe quando você pega... Desculpa, viu, Paulinho? Eu não sei quem fez isso. Você pega um pouquinho assim da farofa com a mão, assim, aquela farofa... e coloca na boca. A Jennifer adorava fazer isso. E eu também fiz. Eu falei: eu acho bom a gente parar de comer. Eu acho bom. Acho bom a gente parar de comer mesmo. Todos nós rimos, mas eu não conseguia, repito, tirar aquela nuvem do meu coração. Era uma... Que coisa, né? O teu cérebro fala assim com você numa hora: você é bobo, você só tem motivo para estar feliz. Por que você está sentindo essa coisa? Mas eu estava sentindo. Eu estava sentindo. Lembrei-me da última conversa que eu tive com meu pai sobre a saúde do papai. Ele parecia tão cansado. Ultimamente, como se o peso do mundo estivesse sobre os ombros dele, papai respirava de uma maneira assim, ofegante. Papai estava sempre com o aspecto de quem estava cansado. Cássia chamou o Jonathan na sala, interrompendo meus pensamentos com a sua voz animada. Cássia, vem cá, tem uma música nova que o Sérgio precisa tocar para nós. Ele estava segurando a velha guitarra que sempre pertenceu ao nosso pai. Esse é um detalhe. Meu pai era guitarrista. Não. Meu pai não era cantor famoso. Meu pai era músico. Mas ele tocava naqueles conjuntos lá desde a sua juventude. Papai, olha, ele era danado com a guitarra. Especialmente quando as músicas eram músicas dos Beatles. Nossa! I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. Papai na guitarra era fera. Aquela guitarra havia pertencido ao nosso pai. Uma relíquia cheia de histórias e memórias sonoras. Sérgio sorriu e começou a tocar acordes animados enquanto as crianças dançavam ao redor dele como pequenas estrelas dançantes num céu iluminado. Olha lá, o papai está fazendo sucesso, gritou Rômulo com entusiasmo, um entusiasmo puro nos olhos. Meu coração se encheu de alegria ao ver todos juntos assim. Era um espírito da família reunida em toda a sua alegria e plenitude. Ô, delícia! Toca, Sérgio! Toca!
Toca, Sérgio! Eu queria espantar aquela nuvem. Eu me soltei, sabe? Toca, Sérgio! Meu coração se enchia de alegria. A música flutuava pelo ar feito bálsamo para todas as almas presentes ali. A molecada, a criançada entrava na alegria do ritmo, mais pulavam do que dançavam. Aquela coisa de família unida. Enquanto isso, do lado de fora, meu pai, que sempre foi o tipo de homem que adorava celebrar, adorava comemorar, era ele o dono da guitarra. Era ele que, em ocasiões assim, pegava o seu instrumento e enchia de acordes e melodia. Música dos Beatles. Ele era o celebrador. Papai estava envolto em uma aura de alegria contagiante. Seu coração grande pulsava com a energia daquela noite. E a risada do papai, profunda e ressoante, iluminava não apenas o ambiente, mas também as almas ali ao redor dele. No entanto, aquela nuvem continuava no meu coração. Uma coisa que eu percebi é que o papai já tinha bebido mais do que o normal. Antes de eu chegar, eu já tinha notado que o papai estava... sabe quando a pessoa excede a bebida? O papai tinha passado da medida. Ele estava exalando aquele... A gente percebe, né, na chegada. Então o papai começou cedo. A minha mãe usava uma expressão: queimou a largada. Para quem não conhece, queimar a largada é o cara começar antes. Porque lógico que a passagem do ano, todo mundo sabe que o cume é meia-noite. Você tem que, né, segurar até ali. Aí depois da meia-noite, bom, tudo bem, é festa. Só que papai, como a mamãe dizia, aliás, ela falou, teu pai já queimou a largada. Queimar a largada era claro para mim, tinha bebido já antes do tempo. E mais do que o normal. Eu não sei se era pela alegria. Às vezes as pessoas bebem pela alegria. Ou se estava... Mas não é só por alegria que se bebe. Aliás, eu acho que é menos por alegria. As pessoas bebem mais por estarem preocupadas com alguma coisa. O álcool é meio que anestesiante nesse sentido. Eu olhava para o meu pai à distância, o rosto dele iluminado pela luz suave das lâmpadas da varanda. Papai contava histórias engraçadas do tempo que ele tocava nos conjuntos, dos bailes que ele fazia, a guitarra dele sendo tocada na sala e papai... Ele era engraçado, ele contava as histórias com entusiasmo, um entusiasmo quase infantil, gesticulando amplamente, enquanto ele relembrava momentos do passado. Você lembra daquela vez que eu fui pescar com o Sidão? Ele gostava de contar essa história. Sidão tinha certeza que havia pego o maior peixe daquele rio e ficou lutando com aquele peixe. E quase 40 minutos depois é que ele foi descobrir que a linha tinha enroscado no fundo da canoa. Ele dizia que o peixe era pesado demais. Não vinha, ele não conseguia arrastar. Se ele arrastasse, ele ia virar a canoa. Ah, meu Deus do céu, Sidão era engraçado. As risadas ecoavam ao seu redor como música. Mas havia uma inquietação em mim ao vê-lo se entregar à animação de forma tão intensa. E papai rodava aquelas pedras de gelo no copo, uísque.
Papai, quando ele estava a fim de beber além, era o uísque, a bebida escolhida. Ele havia aprendido na noite, no tempo que músico ele era. Tem razão, Vinícius de Moraes. Papai começava já com essa história, para justificar a bebida. Tem razão, Vinícius de Moraes. O melhor amigo do homem não é o cachorro, é o uísque. E ria! E ria! De repente, Júnior e Rômulo irromperam da sala como dois furacões de excitação, com rostos vermelhos e brilhantes de alegria. Vovô! Vovô! A gente quer soltar fogos, vovô! A gente quer soltar fogos, vovô! Gritaram em uníssono, suas vozes cheias de expectativa. Meu pai sorriu amplamente, seus olhos brilhando com a energia contagiante das crianças. Ele se levantou desajeitadamente, quase que perdeu o equilíbrio, e eu vi. Papai estava exagerando. Vamos. Então vamos fazer uma competição. Quem conseguir estourar mais estalinhos antes da meia-noite ganha um prêmio especial, proclamou meu pai, como se estivesse anunciando um grande evento. Quem conseguir, tá? Mais estalinhos até antes da meia-noite, aí ganha um prêmio especial. As crianças gritaram em aprovação. O vô era tudo que eles queriam. Seus rostos iluminados por sonhos, promessas, diversões enquanto corriam pela casa, atrás daqueles estalinhos. O lápis de cor, todo colorido, parecia trazer vida àquela noite mágica. Enquanto isso, eu olhei para minha mãe, Dona Elisa, na cozinha. Ela lançou um olhar cúmplice e falou baixinho: Cássia, você viu como teu pai tá hoje, né? Uhum. Eu conversando com a minha mãe. Uhum. Você sabe como ele fica quando ele bebe, né? Mas deixa ele aproveitar essa noite. Deixa ele curtir essa noite. Eu relutava em concordar, mas não pude deixar de sentir que a minha mãe talvez estivesse certa. Deixa ele... Ela normalmente ficava brava quando ele bebia assim. Ela normalmente chegava nele... Você sabe como é que é a mulher? Chamava ele na chincha. Mas aquela noite, não. Deixa ele curtir essa noite. Eu até relutava em concordar, mas... via meu pai tão feliz. Ele estava tão feliz. Cada risada parecia trazer um pouco mais de luz àquela noite tão especial. O tempo foi passando entre risadas, brincadeiras, até que chegou o momento da contagem regressiva. Faltava pouquinho para meia-noite. Todos se reuniram na varanda. As crianças pulavam ansiosas ao nosso redor, como pequenas bolhas de energias, prestes a explodirem. A atmosfera estava carregada de expectativa, o amor familiar no ar. Meu pai ergueu seu copo num brinde cheio de emoção. Os pipocos dos fogos começavam a explodir naquela região. Tem gente que se antecipa um pouquinho à meia-noite, sempre tem. A família! Erguia meu pai a taça e gritava: a família! Que o ano que se aproxima traga histórias boas pra gente contar. Histórias de felicidade pra gente contar. Que o ano seja maravilhoso. O som do brinde ecoou no ar fresco daquela noite. E naquela hora eu senti uma onda de gratidão por cada momento compartilhado. Era uma celebração não apenas do ano que terminava, mas da essência do que somos juntos. Uma família unida pelo amor e pelas memórias vividas. Não era só a minha, mas são todas as famílias assim. Quando o relógio se aproximou da meia-noite, meu pai decidiu que era hora de fazer algo grandioso.
com um sorriso travesso no rosto, os olhos brilhando de excitação, como os olhos das crianças na manhã de Natal. Ele pegou uma caixa de rojão. Ele não pegou um, era hábito, era costume. Ele comprava algumas caixas de rojão, tinha mais, mas ele pegou uma caixa de rojão. Ué, agora é hora, vai ser épico. Vai ser épico. Ele gritou, a energia contagiante em sua voz, fazendo todos rirem, mas havia uma leve tensão no ar. Uma sensação incômoda de que algo poderia dar errado. Eu já estava sendo avisada, sabe? Aquela nuvem no meu coração. Eu senti o meu coração acelerar enquanto eu via meu pai levantar aquela caixa de rojão saindo assim para fora. Agora vai ser épico! 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 O momento parecia estar congelado no tempo. Tudo ao nosso redor parou num instante. Quando meu pai, que já tinha um cigarro aceso, ele resolveu acender o primeiro rojão daquela caixa. Ele colocou fogo no pavio. Olhou para o céu. Eu me lembro do olhar dele para o céu. Aquele pavio chegou na pólvora explosiva do rojão. Houve aqueles tiros do rojão. Ainda eu escutava o barulho e a risada dele ecoando na noite. Mas eu sentia um frio na espinha. 5, 4, 3, 2, 1. Feliz Ano Novo! Deu errado. Deu errado porque meu pai com uma mão soltava um rojão para cima e a caixa dos rojões debaixo do outro braço. Uma faísca daquele rojão, eu não sei como, caiu para dentro da caixa onde estavam os outros rojões. Debaixo do braço do papai. E aquilo eu acho que pegou fogo ao mesmo tempo. Parecia o próprio inferno. Era como se a porta do inferno tivesse sido aberta. Uma explosão. Houve uma explosão, um clarão de fogo. A labareda subiu, olha, sem exagero de minha parte, metros. Subiu metros. Eu nunca pensei que a força daqueles rojões juntos da caixa pudesse ser tão potente assim. Eu gritei: papai! Papai! Mas a minha voz foi engolida pelo caos. O pânico tomou conta do ar como uma névoa pesada. O impacto da explosão levantou o corpo do meu pai. Eu não estou exagerando, essa cena eu vi. Ele estava com a caixa de rojão debaixo do braço. O corpo do papai levantou, mas levantou coisa assim de, na minha análise rápida, não tinha nada gravando. Mas na minha análise rápida, levantou o corpo do papai uns 2 metros. Ele parecia uma boneca de pano ao vento. Parecia que o mundo silenciou depois daquela explosão.
Eu corri, para mim, aquilo era uma bomba numa guerra. Eu corri em direção ao lugar onde ele caiu. Meus pés pareciam pesados como chumbo, enquanto a minha mente gritava por socorro. Não, 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 papai, não! As palavras saíam como um sussurro desesperado, quase que inaudível, diante do estrondo e da confusão que nos cercavam. Quando cheguei até ele, eu vi o corpo do papai estendido no chão, coberto por uma fumaça negra. A parte do braço esquerdo, ele colocou a caixa de rojão debaixo do braço esquerdo. Eu me sinto mal quando eu descrevo essa cena, mas abriu debaixo do sovaco esquerdo do meu pai uma cratera e o braço foi arrancado do corpo. A cena era horrenda. Queimaduras vermelhas pulsavam em sua pele pálida, como se cada batida do seu coração estivesse dizendo adeus à vida. Nesse momento angustiante, os netos correram para dentro de casa. Nós, adultos, corremos para junto dele. Os netos choravam lá dentro: vovô, vovô! O lamento inocente deles cortava ainda mais o ar pesado de terror. Pai, pai, por favor, acorde, pai. Eu implorei com toda a força que me restava. Pai! Acorda, papai, acorda. Ele ainda abriu os olhos lentamente, olhos confusos, cheios de dor. Cássia, ele falou meu nome. Cássia. Sua voz era um fio fraco e tremulante que parecia se perder na escuridão da noite. Eu não queria... Cássia, eu não queria... Calma, papai, calma, fica comigo. Eu dizia entre lágrimas que escorriam sem controle pelo meu rosto angustiado. Só que a parte do rosto dele, cabelo, tudo queimado. O braço arrancado, o ombro levantado. A ambulância estaria a caminho, alguém chamou. As palavras saíam apressadas dos lábios de alguém próximo, mas mal eu consegui ouvir. A única coisa que importava era ele ali comigo. Os vizinhos, solidários, começaram a agir rapidamente. Ligaram para o serviço de emergência, enquanto outros tentavam acalmar-nos com palavras. Calma, gente, é preciso ter calma nessa hora, calma. Ajoelhei perto dele e sussurrei: "Oh, pai, eu tô aqui. Pai, você vai ficar bem. Você vai ficar bem, pai." A minha voz tremia com cada palavra enquanto esperávamos pela chegada da ambulância. Ele tentou sorrir, mas eu vi que era um esforço doloroso nas suas feições contorcidas e totalmente distorcida pela queimadura terrível. Desculpa, filha. Eu só queria fazer festa. Ele murmurou com dificuldade, cada sílaba carregando um peso imenso. Não precisa se desculpar, papai. Nós vamos superar isso juntos, tá? Já tá chegando pessoa para ajudar o senhor. Eu segurava a mão do braço direito dele, porque do outro já não havia mais. As sirenes começavam a soar e se aproximavam. Cada apito parecia se arrastar no tempo como se quisessem nos torturar ainda mais. Cássia, meu pai falou para mim: "Cássia, eu te amo."
E depois de ter dito isso, ele fechou os olhos novamente. Eu senti um frio que percorreu meu corpo. Era como se uma sombra tivesse passado por mim. Calma, papai. Eu também te amo, pai. Olha para mim. Não desista agora. Eu tô segurando a sua mão. Aí eu lembrei da música dos Beatles, que ele dava um show. Então eu cantei assim para ele: I am not hold your hand. I am not hold your hand. Ele conseguiu, mesmo com os olhos fechados, dar um sorriso. O tempo parecia ter parado, enquanto esperávamos pela ajuda que parecia nunca chegar. O silêncio pesado foi interrompido apenas pelos gritos distantes das crianças e pelas sirenes que agora se aproximavam-se. Estavam junto de nós. Eu me recusei a deixar qualquer pensamento sombrio entrar na minha mente. Eu precisava acreditar que ele lutaria para voltar para nós. Você é forte, pai. Você vai conseguir, eu disse entre soluços. Você sempre foi forte, sempre foi. E assim ficamos ali, presos entre a esperança e o desespero, aguardando pela luz da ambulância que finalmente havia chegado. As equipes médicas correram na nossa direção, sua silhueta se movendo rapidamente. Eu me afastei. Foi pedido de um paramédico, eu precisava dar espaço para eles. Foi difícil soltar a mão do meu pai. I wanna hold your hand. Eles trabalhavam com precisão impressionante para estabilizá-lo. Eu sussurrava promessas silenciosas para o céu estrelado. Oh, Deus, ele vai ficar bem, Deus. Ele tem que ficar bem. A esperança lutava contra o desespero dentro de mim. Tudo girava em torno daquela noite que tinha tudo para ser tão feliz. E continuava sendo em muitos lares, porque os fogos ainda pipocavam no ar, distantes dali, mas comemorando outro Réveillon, comemorando outra entrada de ano. Fui para o hospital. A tensão era grande, cada segundo parecia se arrastar, como se estivesse preso num limbo interminável. No corredor frio e impessoal do hospital só aumentava minha angústia. A luz fluorescente piscava incessantemente acima de mim. Sabe quando a luz fluorescente falha? Aquela luz falhava. Era uma luminária. Ela devia ter umas 5 luzes dessas grandes fluorescentes. Mas uma dessas piscava. Eu não sei, eu entendi aquilo como uma comunicação espiritual comigo. As demais luzes todas acesas, umas 4, e uma piscando. Eu entendi como uma comunicação especial e espiritual. A cada vez que a porta daquele corredor se abria, meu coração pulava. Cada médico que saía parecia carregar o peso do mundo em seus ombros e eu mal conseguia respirar. Finalmente, após uma eternidade de espera angustiante, os médicos saíram da sala com expressões sérias, mas aliviadas nos rostos cansados deles. Uma onda de alívio me envolveu ao ouvir: estabilizamos o seu pai. Como? Estabilizamos o seu pai. Quer dizer que ele está vivo? Ele está vivo. Vivo? Um milagre entre tantas tragédias. Mas logo eu percebi que a luta estava longe de acabar.
Meu pai enfrentaria várias sequelas devido ao acidente horrendo. Arrancou o ombro, arrancou o braço. Eu sei lá, mas eu tive a impressão de que eu vi os músculos do meu pai, eu vi tanta coisa por dentro, sabe? O médico, o líder, um homem de cabelos grisalhos, olhos cansados, que pareciam carregar histórias pesadas, olhou diretamente nos meus olhos e falou: ele está estável, mas precisamos ser francos. A lesão na cabeça foi severa. Ele perdeu a audição do ouvido esquerdo e ele perdeu também a vista esquerda. Suas palavras cortaram como um vidro afiado. Quando finalmente eu pude vê-lo novamente, após horas intermináveis esperando pela sua recuperação inicial, o cenário era devastador. Ele estava envolto em curativos. Eu procurei para ver o volume ali do braço, não havia. Era outra realidade. Sei lá, pela minha cabeça passou que o braço pudesse ser reimplantado. Não havia volume para braço, embora houvesse bastante volume de faixas. O cheiro de álcool e antissépticos pairavam no ar, misturando-se à minha angústia crescente. Papai havia acordado. O olho esquerdo tapado, com curativos, e o direito aberto. Cássia. Oi, pai. Oi, pai, que bom que você está aqui. Disse papai com dificuldade, sua voz trêmula e baixa, rasgando meu coração. Sinto muito por te preocupar. Sinto muito por te preocupar. Meu Deus, é hora que ele vem falar. Meu mundo desabou naquele instante. Ele sempre se preocupou demais comigo. Mais comigo do que com ele próprio. Com os meus irmãos também se preocupava. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, enquanto eu lutava para encontrar palavras certas para confortá-lo, mas tudo o que eu conseguia dizer era... vinha um nó na garganta, que parecia me sufocar. Eu falei: pai, eu respondi com a voz embargada e cheia de emoção. Importante que você está aqui. E eu estou segurando a sua mão. I wanna hold your hand. Nós vamos superar isso juntos, pai. Mas dentro de mim, uma tempestade de incerteza se formava. O futuro parecia nebuloso e repleto de desafios desconhecidos. As promessas silenciosas que eu fiz naquela noite ainda ecoavam na minha mente. Ele vai ficar bem. Quem falou foi o médico de cabelos grisalhos. Não sei porquê, mas eu acreditei. Ele sabia o que estava falando. Aquele médico era pai. Já um senhor, uns 55 anos. A frase dita por ele devolveu a esperança para mim. Ele vai ficar bem. Vai ficar bem, apesar dos pesares, né? Enquanto eu olhava para ele ali ferido, mais vivo, eu sabia que a batalha apenas estava começando. Nos meses seguintes, aliás, meu pai ficou internado no hospital 62 dias. 62 dias. Nos meses seguintes, acompanhamos seu tratamento junto com uma verdadeira equipe unida pela dor compartilhada. Meu pai era outro homem. A parte do ombro esquerdo não havia mais. Fizeram uma cirurgia. A orelha esquerda, além de ele ter perdido a audição, ele perdeu a orelha e a vista esquerda, do lado esquerdo. Entortou a boca.
Meu pai enfrentou tudo com uma força admirável, transformando cada momento de dor e sofrimento numa oportunidade de mostrar sua resiliência. Mesmo com aquelas cicatrizes, vocês imaginem as cicatrizes. Eu não preciso dar mais detalhes. Aquela virada de ano trouxe desafios inesperados e dolorosos, mas também uniu a nossa família como nunca antes. Aprendemos a valorizar os pequenos momentos juntos, cada risada compartilhada. Depois da dor intensa, era um triunfo sobre as sombras. Aquela noite terrível, eu aprendi com meu pai sobre resiliência e amor incondicional. Lições profundas que eu levarei comigo para sempre. Isso tudo aconteceu faz 21 anos. Embora as marcas permaneçam para sempre no corpo do papai. Ele hoje é um homem que chega a 80 anos. Não se deixou abater pelas circunstâncias. Continua sendo sem o braço, sem a orelha, sem a vista. Ele continua sendo um homem brincalhão, que sempre foi, com um sorriso contagiante que ilumina até os dias mais escuros. Sua capacidade de rir diante da adversidade é um testemunho de espírito indomável que ele tem. Mesmo com tudo que aconteceu, somos eternamente gratos por ter ele ao nosso lado. Papai teve paradas cardíacas. Eu falei no plural porque foram 3 paradas cardíacas. O médico de cabelo grisalhos contou todos os detalhes. Cada dia virou para ele um presente que celebramos juntos, repleto de histórias, risos e aquela conexão profunda. A luta dele não é apenas uma parte do nosso passado, é um capítulo glorioso da nossa história familiar, onde o amor e a coragem prevalecem sobre qualquer dor. Essa parte eu deixei para o final, porque na passagem deste ano, nós fizemos um ensaio. Lembram do Rômulo, meu filho? Do dia do acidente? Ele aprendeu a tocar guitarra. E ele ensaiou com meu pai. Porque o meu pai, ele explica como grande músico que fora, que é muito importante a mão esquerda para quem toca um instrumento de cordas, porque a mão esquerda vai marcar as notas, segurando as notas, mas a mão direita é que dá o ritmo. A mão direita é que vai construir o ritmo. Então o meu filho, ele faz o braço da guitarra com a mão esquerda, e o meu pai com a mão direita, ele toca. E na passagem desse ano, nesse Réveillon, está ensaiado. Meu filho, ele com a mão esquerda faz as notas e meu pai vai tocar com a sua mão direita. Adivinha qual vai ser a música que eles vão apresentar quando der a meia-noite? Vamos ver. Quem está ouvindo essa história e é capaz de adivinhar? Com certeza, eu acho que todo mundo. Eu acho que todo mundo vai acertar. Só mesmo quem não prestou atenção. Mas eu tenho certeza que todo mundo vai acertar.
vai ser a música dos Beatles. Oh yeah, I'll tell you something I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. Oh please, say to me, let me be your man. And please, say to me, you let me hold your hand, you let me hold your hand. Agora deixa eu segurar a sua mão. Hold your hand. Eu quero segurar a sua mão. And when E quando eu I toco, touch you, I feel happy. Sinto-me feliz por dentro. It's such a feeling É um sentimento that que, my meu love amor, I can hide. eu não consigo esconder. Não consigo esconder. Não consigo I esconder. can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you.